Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é bom estar com vocês novamente, mais neste momento, para podermos conversar sobre esta maravilhosa palavra de Deus que nos anima, que nos motiva e que diariamente nos alimenta, todo o nosso ser, na qual queremos sempre nos alimentar, como fazemos de forma diária, e aquilo que o Salmo 23 diz, que Davi escreveu, se expressou diante de Deus dizendo: enche o meu cálice até transbordar. E é desta maneira que nós queremos estar muito felizes ao lado de Deus, deixando que esta palavra transborde em todo o nosso ser. Então queremos que cada um de vocês seja bem acolhido, seja muito bem-vindo, e queremos que neste momento Deus esteja presente na sua trindade, e assim queremos fazer a invocação. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade sobre aquilo que nós conversamos ontem, um pouquinho daquela expectativa que os discípulos estavam vivendo no início do texto de Atos dos Apóstolos. E hoje, então, especificamente, nós vamos ver Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, que é onde o Espírito Santo vem sobre os discípulos. Mas antes que possamos entrar dentro do texto e conversar um pouquinho, nós queremos cantar o hino Cristo Disse, o hino 81 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, número 81, Cristo Disse. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno, luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor.
Jesus, o Redentor. Muito bem, diante deste cântico de que nós somos luz do mundo, então vamos olhar para o nosso texto e ver como os discípulos também se tornaram luz deste mundo. Ontem nós conversamos sobre então essa expectativa de que os discípulos estavam vivendo sobre aquilo que poderia acontecer na vida deles na espera na cidade de Jerusalém. E essa espera então muitas vezes é algo que nos pega porque nós não gostamos muito de ficar esperando as coisas acontecerem. Alguém nos diz, espere alguns dias para que as coisas se resolvam, ou esperar alguns dias até que o produto ou uma mercadoria que você comprou pela internet possa chegar, ou até mesmo como o exemplo de ontem, a espera de familiares, de parentes, que isso traz também uma certa angústia, uma agonia, porque nós ansiosos, felizes e alegres em ver estes familiares. Mas esperar é que os discípulos precisavam, porque Jesus disse para ficar ali em Jerusalém, só que os discípulos não sabiam quando iria acontecer todas as coisas. Sabemos que 10 dias depois que Jesus ele estava junto com os discípulos durante 40 dias, então, passado esses 40 dias, Jesus subiu aos céus e depois de Jesus subir aos céus, mais 10 dias para que a vinda do Espírito Santo pudesse se concretizar. Mas enquanto isso, eles estavam ali reunidos num quarto, junto com as mulheres, provavelmente com Maria Madalena, entre outras mulheres, outros seguidores de Jesus que estavam conversando, estavam lendo o Antigo Testamento, estavam se aprofundando na palavra de Deus, orando. E tanto é que antes do capítulo 2 nós temos o relato de que haveria uma necessidade de escolher um novo discípulo para o lugar de Judas, aquele que traiu Jesus. Então, do texto do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 26, trata então de como eles queriam escolher um discípulo para então que, em vez de ter 11 discípulos, teriam 12 discípulos para estar completo. E depois então desta escolha na qual Matias foi escolhido para ser discípulo, não no lugar, mas para agregar ao conjunto dos discípulos, é que então entramos dentro do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 13, onde assim nós queremos ler. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós
as ouvimos falar na nossa própria língua. Nós somos da pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo esta gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntaram uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. E aqui a leitura do nosso texto. Muito bem. O dia de Pentecostes então chegou, como nós vimos conforme o versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Este lugar não nos fala exatamente se é o mesmo que eles estavam ali quando escolheram Matias, mas eles estavam em algum lugar. Não só os 12, mas os seguidores de Jesus estavam reunidos. Como eles sempre tinham esse costume de se reunirem para compartilhar o seu pão, o seu amor, a sua palavra, estar em comunhão, que era o importante. Independente do momento, eles sempre se reuniam de forma diária para ouvir, escutar e estudar a palavra de Deus. De repente vem um som de um vento muito forte, e às vezes nós escutamos quando antes de uma tempestade ou uma ventania que dá aquele assobio, um som, de repente um som mais forte que agitou o coração de cada um deles, deixou um pouco assustado porque não sabiam o que estavam acontecendo. E então, diante deste barulho, deste vento, toda a casa, o local onde eles estavam, foi preenchido então com um sinal de Deus espalhado como as línguas de fogo neles, né, ou em cima da cabeça deles. E então, cada pessoa, cada discípulo de Jesus que estava ali reunido, então pôde ser tocado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo encheu cada um dos seus discípulos com o dom e a capacidade de falar em outra língua, conforme as regiões que nós ouvimos a partir do versículo 8, ou melhor dizendo, do versículo 9, né? Da pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo, Creta e Arábia. Então, os discípulos foram capacitados pelo próprio Espírito Santo a falar nessas línguas dessas regiões para que todos pudessem ouvir as maravilhas que Deus havia feito para a humanidade. Desde o seu momento em que eles conheciam, de repente, o Antigo Testamento, e depois tudo aquilo que eles presenciaram da vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus realizou na vida das pessoas. E é claro, diante dessas regiões, haviam então pessoas que já ouviram falar de Jesus, iam até Jerusalém para continuar ouvindo essas histórias sobre o Filho de Deus, mas, por outro lado, eles não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo. Como os discípulos poderiam falar em outras línguas, ou falar em um idioma em que cada um deste povo, desta nação, poderia escutar
e ser confortado com a palavra de Deus? Justamente porque ele coloca aqui no texto, Lucas escreve no texto, porque são pessoas da Galileia. E nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento também já falavam sobre a Galileia dos pagãos, em que Jesus iria conviver com este povo. Ou seja, então seria um povo que não conhecia Jesus, que não estava a parte daquilo que iria acontecer, como os fariseus, os saduceus, os judeus e assim por diante. Então era um povo que estava totalmente fora do contexto sobre quem era Jesus. Este povo, ao que dá para entender, não sabia quem era Jesus, quem era até mesmo o próprio Deus. Então, como pessoas deste povo da Galileia, da região da Galileia, pode estar falando em outros idiomas para que nós possamos entender. É como se fosse uma questão, de repente, humana de estudo, ou até mesmo eles não estavam acreditando na capacidade dos discípulos ou dos seguidores de Jesus, né, de terem tanto conhecimento assim. Mas isso não é o fato dos discípulos, não é o fato dos seguidores de Jesus, mas isto é ação de Deus. O próprio Deus agindo por meio do Espírito Santo para que os discípulos fossem capacitados a falar em outros idiomas, para que justamente as pessoas pudessem novamente se reconfortar ou serem confortados por esta maravilhosa mensagem de Deus, de que o Filho de Deus veio ao mundo, viveu entre nós, morreu, ele ressuscitou e alguns dias atrás ele subiu aos céus. Ele provou para nós que ele ressuscitou, ele esteve com a gente durante 40 dias, como Lucas escreve no início do capítulo 1, e então Jesus subiu aos céus e prometeu estar conosco e que este momento chegaria. Então toda a expectativa que eles estavam vivendo, toda essa espera que eles estavam tendo, e também naquela angústia de quando será, quando não será, um dia após o outro vindo e nada acontecia, então, enfim, chegou. E novamente, mesmo sem a presença de Jesus, Deus prova, ou Deus mostra o seu poder, daquilo que Deus é capaz de realizar na vida do seu povo através dos seguidores de Jesus, dando condições de anunciar esta boa nova a todos os que estavam morando em Jerusalém ou nas regiões próximas, que eles vinham sempre em Jerusalém para fazer adoração a Deus. Diante deste fato, muitos perguntavam lá no versículo 12, eles ficaram admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Ou seja, este momento da descida do Espírito Santo, eles não estavam entendendo o que isso quer dizer. A ação de Deus, será que eles não conseguiram enxergar esta ação de Deus? Ou será que Deus tampou os olhos das pessoas e apenas se colocou diante dos seguidores de Jesus para que eles pudessem ver essa ação e puderem, através da fé, colocarem a sua firmeza de que aquilo era a ação de Deus? Então eles ficaram: o que será que isso quer dizer? Não, ao primeiro momento eles não conseguiram entender qual era ou o que estava acontecendo naquele momento. Tanto é que, apesar de ter alguns que não estavam entendendo, tinham outros que estavam dizendo que os seguidores de Jesus estavam bêbados. E depois, na sequência do texto, ou logo no primeiro versículo, no versículo 14, Pedro se levantou e disse: ninguém está bêbado, são 9 horas da manhã e nós não estamos bêbados, e sim, nós somos tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo em nós, agiu em nós e nos deu este momento, este tempo curto
para que esta habilidade, este dom de falar em outros idiomas pudessem acontecer. Tanto é que o período em que eles conseguiram falar em outros idiomas, foram convertidos mais de 3.000 pessoas e ali foram batizados também. Então, nós vemos que isto sempre tem um propósito de Deus. Apesar do ser humano muitas vezes não entender qual é o propósito de Deus, mas Deus continua agindo na vida do ser humano e aos poucos busca mostrar realmente quais são esses propósitos. Muitas vezes nós também demos uma de seguidores de Jesus nessa mesma pergunta, né? O que será que isso quer dizer? Muitas vezes nós nos perguntamos isso, perguntamos a Deus, o que o Senhor quer dizer para mim? Não acreditando, não colocando muita fé naquilo que está acontecendo no momento, mas neste momento, neste contexto, é justamente isso, os discípulos recebendo a promessa de Jesus, de que assim quando Jesus estivesse junto com o Pai enviaria então o Espírito para viver para todo sempre, ou até quando este mundo terminar entre nós, entre a igreja, e motivar as pessoas e ajudar as pessoas a se converterem para o Evangelho, para Jesus, para viver na família de Jesus, para então receberem a vida eterna. É interessante, então, irmãos e irmãs, este momento todo especial que a igreja cristã vive diante deste tempo de Pentecostes, porque nos mostra um pouco diferente de outras denominações, que os discípulos receberam de Deus este dom, né? E Deus os capacitou através então do Espírito Santo a falar de uma maneira diferente. E muitas vezes esse texto é usado para dizer que o ser humano ele é capaz de falar em outras línguas, né? Então, sem estudar, simplesmente o Espírito vem e dá o poder de falar em outras línguas. Os discípulos, ao que dá a entender aqui, realmente foi nesse sentido. Então, Deus deu, né? Deus realizou esta condição na vida dos discípulos. Tanto é que realizou uma só vez. Os discípulos não falaram em outras línguas novamente, pelo que Atos dos Apóstolos registra. Nem o apóstolo Paulo, nem outros discípulos que escreveram as suas cartas. Então foi um momento específico em que Deus escolheu para este momento, para que a sua igreja pudesse ter mais firmeza, tivesse um crescimento e que através deste crescimento também muitas outras pessoas pudessem ter o interesse de saber quem é Jesus, o que ele fez, por que ele fez isso e quais são as motivações para continuar vivendo, seguindo os passos de Jesus e mantendo a fé nele, neste Filho de Deus que morreu por mim e por você. Basicamente, então, irmãos e irmãs, este pequeno texto, essa pequena perícope de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13, nos diz isso. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. No nosso culto nós vamos ver outras leituras referentes a este domingo de Pentecostes, que nós também queremos comemorar e saber que o Espírito Santo está aí entre nós e nos motiva e nos capacita e nos faz lidar com os nossos dons e também cultivar os nossos dons, outros dons, para o serviço do reino de Deus. Então, que diante deste momento, desta meditação da palavra, possamos estar firmemente felizes, porque essa grande expectativa dos discípulos terminaram. Enfim, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, essa espera dos discípulos terminou, e agora, a partir deste momento, eles têm uma nova caminhada, uma nova vida, uma nova perspectiva de que a sua igreja precisa continuar dando os seus passos para que
outras nações, além dessas que foram citadas aqui, possam receber esta boa nova, este evangelho, na qual nós vamos ver então um pouco mais à frente, diante das viagens missionárias do apóstolo Paulo e que os outros discípulos fizeram em outras regiões ali perto de Jerusalém. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam se alimentando da mesma forma que eu estou me alimentando desta palavra, deste livro de Atos dos Apóstolos neste tempo de Pentecostes, e que possamos cada vez mais crescer e entender esta maravilhosa ação de Deus, que não fez somente neste momento, mas que age de forma diária em nossa vida. Então que Deus possa nos abençoar hoje e para todo sempre. Amém. Queremos falar com o nosso querido Pai do céu em oração neste momento. Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós queremos te agradecer porque novamente tem nos reconfortado pelo dom da salvação através da nossa vida diária. A fé que nós temos em Ti nos fortalece e nos traz grande alegria e conforto diante do viver em que estamos aqui neste mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu acalmas os nossos corações diante das expectativas e das esperas que precisamos ter com relação às nossas atividades, às nossas programações, ao nosso trabalho, às nossas realizações, os nossos desejos, bem como também o crescer, o fortalecer, o meditar, o vencer as tentações com a nossa vida espiritual. Por isso, mantenha o Teu Santo Espírito em nós, para que possamos continuar tendo uma vida pura, sadia e cristã, diante dos Teus olhos, diante dos olhos das pessoas que nós convivemos, diante da sociedade, diante do mundo. E assim possamos continuar realizando a Tua santa vontade. E Deus e Pai querido, continue a confortar as pessoas que estão enfermas de nossa congregação, as pessoas que estão com dificuldades, que de repente vivem algum luto, que tem algum outro problema dentro da sua vida, dentro da vida familiar, e que assim Tu possas conduzir, possa cuidar, possa estar junto, e que o Teu colo, o Teu abraço, o Teu amor seja de consolo para cada um deles, para cada um de nós que somos filhos e filhas. Então, nós também queremos continuar orando pelos nossos inimigos, para que eles possam parar de perseguir o Teu reino, para que possam se converter diante da Tua palavra. Também queremos orar em favor da nossa igreja, para que ela continue sendo sustentada pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e continue cuidando então de tudo, de toda esta Tua maravilhosa criação, na qual é a nossa morada por este tempo que estamos aqui. Deus e Pai querido, ouve a nossa oração, em nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, um só Deus agora e para todo sempre. Amém. Assim, encerramos mais um momento meditando na palavra do Senhor. Espero que tenham realmente gostado. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Então, que Deus possa nos abençoar para estarmos amanhã novamente aqui, desfrutando desta maravilhosa palavra. Fiquem na graça de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro.